participando do governo de Atalanta. Só assim nossos problemas venceremos. É você participando do futuro. Fala galera, este é o Vem Pro Lab, um podcast livre e totalmente desestruturado que traz aqui para dentro dos estúdios da Vartum Filmes convidados especiais para falar sobre publicidade, marketing, vida e tudo o que há de bom na vida desses convidados. E hoje eu tô aqui com um cara que, assim como vocês, talvez eu não conheça muito bem, mas é por isso que estamos aqui hoje, para a gente de fato aprofundar um pouco mais essa conversa. E hoje eu converso com Rafael, o Rafa Pezente, chefe de gabinete do deputado Peninha, pré-candidato a deputado federal, colono com orgulho, jornalista por formação e aqui tem a frase de efeito aqui, liberdade por princípio. Eu sempre apresento todas as pessoas, todos os convidados aqui através da bio do Instagram. Né? Porque, cara, como eu falo de marketing, como esse é um podcast onde a gente fala de comunicação, de marketing, se a tua bio não tá legal, meu amigo, aí você já tá errado, entendeu? Então, assim, pô, a tua bio tá legal, lendo ali dá pra ter uma ideia do que é o Rafa. Mas, Rafa, obrigado por ter vindo. Se apresenta, então, agora, ao invés de, diferente dessa apresentação que eu fiz tua da bio, se apresenta pra galera, fala quem tu é, de onde é que tu veio e por que colono com orgulho, cara. Olá, Gustavo, beleza? Cara, bem. Cara, que feliz. Voz, hein? Que voz, né, Alex? Alô, Dona Maria! Olha só, cara. Voz pra vender pão, né? Dá, de manhã, sério. 6 da manhã, acordando a galera na rua. Sério. Cara, eu sou natural do Alto Vale do Itajaí. Eu nasci em Petrolândia, me criei em Atalanta, uma cidade de 3 mil habitantes, muito bonitinha. Vale a pena você que está em casa conhecer. E moro em Ituporanga, que é a capital nacional da cebola. Aliás, em abril a gente vai ter a festa da cebola e eu gostaria de te convidar, Gustavo, com as pessoas que estão assistindo a gente, para conhecer a festa, porque é um baita de um evento. Com 12 anos de idade, eu fui estudar num seminário, queria ser padre. Não, calma lá. Então, peraí. É que aí tu já vai entrar respondendo a minha única pergunta que tem no podcast. É que tu falou para me apresentar. Mas fala quem tu é, quantos anos tu tem e o que tu faz hoje. Só bem brevemente, assim, só pra gente ter uma pré-apresentação. Tá joia. Eu tenho 34 anos de idade, sou jornalista, isso podia falar? Isso pode falar. E trabalho com o deputado Peninha há 14 anos. Ah, muito bem. Trabalhava em Ituporanga numa rádio, Peninha me convidou para ser assessor de imprensa dele e depois eu virei chefe de gabinete. Peninha trabalhava na Assembleia Legislativa em Florianópolis e em 2010 o Peninha se elegeu deputado federal. Eu arrumei um espacinho na mochila e fui com ele para Brasília, estou lá até hoje. São 14 de história com Peninha, 3 em Floripa e 11 em Brasília. Caramba. Desculpa ter te cortado, mas é que agora vem a pergunta de efeito, entendeu? Tu é o dono do programa, cara. Então vamos lá. Quando tu quiser. Rafa, o que tu faz e por quê, cara? Eu faço política. Porque eu não sei bem certo, mas eu acho que é porque tá no sangue, viu? A primeira lembrança que eu tenho da minha vida, que a gente tem aquelas memórias, né, que não são bem claras, bem lúcidas, mas a gente sabe que talvez seja uma das primeiras lembranças que a gente tem. E a minha primeira lembrança é num comício na comunidade de São Miguel, interior de Atalanta. Eu devia de ter uns 80 centímetros na época, e tentando ver os candidatos lá em cima no palco, discursando. Sempre gostei muito de política, mas quando era pequeno, política feita em Atalanta, onde eu me criei com a minha família, na comunidade de Ribeirão Matilde, plantando fumo, plantando cebola. Ah, muito bem. Cara, aqueles carros de som com jingle de candidatos, eu parava o que estava fazendo para observar, para cantar as músicas junto. E lembro, inclusive, de jingles, né, de 1996, eu acho. Uma palhinha, vai. É que porque a gente tá aqui... Aí, todos juntos, bem mais fortes ficaremos, participando do governo de Atalanta. Só assim nossos problemas venceremos. É você participando do futuro. Caralho, hein? Vamos bater palma pra ele, só pra sair aqui, aqui, ó. Caramba, velho. Só pra te dizer como a política tá envolvida, né,
dentro de mim há muito tempo. Eu sempre gostei muito disso aí, cara. É uma cachaça. Pra tu sair é só com tratamento. Então tá, e aí de lá é o teu primeiro, as tuas primeiras, tuas primeiras lembranças e experiências com isso, mas muito provavelmente tu não iniciou na política. O que tu fez? Por que tu chegou até aqui? Então agora eu posso falar do seminário, né? Agora sim, desculpa, vamos lá. Com 12 anos de idade eu estudei no seminário porque eu queria ser padre. Minha família é muito religiosa, católica. E aí, até influenciado por um primo meu que depois se tornou padre e um tio meu adotivo que mora em Jaraguá, que também foi para o seminário, eu fui para o seminário em Ituporanga, fui para Lages e fiquei 2 anos no interior de São Paulo, num município chamado Agudos. E aí, quando ia para o terceirão, acabei saindo, vi que não era isso que eu queria para a minha vida, fiz o terceirão em Atalanta e fiz faculdade de jornalismo em Rio do Sul, na Unidade. E aí comecei a trabalhar numa rádio em Ituporanga. E, como eu sempre gostei de política, as pautas que envolviam política acabavam vindo para mim. Eu entrevistava todo mundo, de todas as esferas, de todas as alas ideológicas, e às vezes até forçando um pouco a barra, emparedando os candidatos, porque acho que jornalismo é isso, né? Jornalismo é tu perguntar aquilo que o entrevistado não gostaria que tu perguntasse. E isso foi criando um posicionamento teu? Isso foi criando uma identidade tua? Porque imagino que é muito característico, né? Do nada o jovem vem ali, começa a trabalhar na rádio e começa a criar essa pressão para cima dos caras. Como é que isso foi refletindo para ti ali nesse momento? Eu acho que a minha identidade política foi construída no seminário, porque a educação lá é muito forte e o incentivo à leitura é muito forte também. E aí lá eu aprendi filosofia e começava a acompanhar política, lia livros a respeito disso e comecei a entender, né? A gente está aprendendo até hoje, eu tenho muito para aprender ainda, eu sou um cara novo, né? Mas aí me despertou uma paixão de verdade participar. Nunca imaginei que como candidato, mas participar, quem sabe, do outro lado do balcão, né? Entrevistando e cobrando os políticos, porque, cara, a classe política no Brasil custa muito caro. E esses caras têm que entregar resultado. E eu, como jornalista, tinha a condição de cobrar resultado desses caras, né? E das mulheres que estão envolvidas na política. E aí comecei a entrevistar, e como o deputado Peninha foi prefeito de Ituporanga, aí eu entrevistava ele muito a respeito de obras, né, que ele tinha feito por lá. E num determinado momento ele precisou de um assessor de imprensa, me convidou para trabalhar com ele na Assembleia Legislativa. E aí começou a minha carreira com ele. Caramba, e aí então tu se mudou de uma cidade... Foi esse momento em que tu se mudou de uma cidade pequena para toda aquela proporção gigante de Brasília? Foi esse momento? Não foi bem ali, né? Se tu falar dos extremos, eu saí de Atalanta com 3 mil habitantes e hoje estou em Brasília com 3 milhões. Mas então, nesse meio do caminho, teve outras cidades que eu também morei. Eu estava morando em Ituporanga nessa época e fui para Florianópolis, porque o Peninha era deputado estadual. Ah, muito bem. E aí, trabalhei na campanha do Peninha também, em 2010, para ele se eleger deputado federal. E nesse momento, então, eu fui para Brasília, na capital federal, conviver com uma galera que eu nem sabia que existia de verdade. Porque no caso eu, né, gosto muito de política e sempre acompanhava na TV caras como Itamar Franco, como José Serra, como Collor, Maluf. E aí a gente chega em Brasília e divide o elevador com Maluf. Caramba. Que era uma entidade. Eu nem sei se o Maluf é bom ou é ruim, você que está em casa que faça o seu julgamento, mas você há de convir que ele é uma entidade, é uma figura pública, né? Já muito conhecida, que não há quem não tenha ouvido falar. Aí tu divide o elevador com ele e ele bota a mão na tua cabecinha. Esse é cabelo, esse é cabelo. Daí tu se dá conta de que tu tá de fato naquele mundo muito louco. E Brasília é uma cidade diferente de qualquer outra que talvez tu já tenha pisado. O que mudou na tua vida, se tu fosse definir assim em a coisa mais importante que aconteceu e que mudou na tua percepção de vida a partir do momento que você passou a dividir o elevador com o Maluf? Cara, a cabeça abre, sabe? Eu acho que só tem 2 maneiras de tu expandir a tua cabeça. Uma é lendo e a outra é tu viajando. Vivendo, né? E Brasília é uma viagem.
fato de tu estar num restaurante e escutar os caras da mesa ao lado falando sobre uma negociação de um jatinho de 35 milhões, já te dá um susto. Te balança? Assim, né? Cara, eu venho da roça, né? Eu me criei colhendo fumo. Não tinha jatinho no meio da roça de fumo, né? Tinha bem simples. Às vezes tu parava a colheita para olhar aquele risco Escopando, no céu. fumo, Isso aí. nada. Então, as cifras eram diferentes, né? O jogo de poder, os caras estavam negociando quem seria o próximo presidente da República, quem seria o próximo presidente da Câmara, que governa o Brasil por meio do parlamento. Então, ali me virou a chave e disse, bicho, eu estou aqui dentro e posso também, da minha contribuição, né? Pequenininho do jeito que eu sou, eu posso meter minha colher ali no meio e tentar alterar alguma coisa dessas decisões que são tomadas. Cara, que doido, né? E tu perceber que tu tá no meio de um ambiente onde a proporção torna-se muito maior é muito louco, né? E qual foi o momento assim que você olhou, percebeu isso e falou, cara, realmente eu posso fazer alguma coisa aqui? Porque assim, se a gente for parar para pensar, tu não tem a imaginação de que tu pode mudar alguma coisa, mudar o Brasil, mudar qualquer coisa que seja em uma escala muito grande, morando no interior de um estado, morando no interior de Santa Catarina. Como eu te falei, eu vim de Itaiópolis, né? E, pô, Itaiópolis é pequenininho. Terra de polaco. E aí, então, eu entendo muito bem essa questão de expressão, né? De expressividade que tu tá falando. Mas qual foi o momento que tu parou e olhou e falou assim, cara, realmente eu posso fazer alguma coisa pelo país, pelas pessoas? Talvez isso tenha acontecido em 2012, no comecinho do ano. Porque eu recebi eu controlava as redes sociais do deputado Peninha, eu era assessor de imprensa dele na época, e em 2012 a gente só tinha Twitter. E aí um cara chamado Benê Barbosa entrou em contato com o Peninha pelo Twitter, perguntando se ele era a favor ou contra o desarmamento. E aí, né, eu respondendo no perfil do deputado, disse que era contra o desarmamento, porque eu sabia a ideologia do deputado Peninha com relação a esse assunto. E que coincidia com a minha também, né? Fiquei bem feliz dessa resposta. E aí ele replicou, né, a pergunta que tinha feito. E o senhor teria coragem de apresentar um projeto para revogar o Estatuto do Desarmamento? Opa, acho que essa é uma resposta que eu não posso dar como assessor. Fui lá, consultei o deputado e disse, eu acho que a gente tem que entrar nesse barco. Eu acho que é a chance que a gente tem na mão de fazer alguma coisa. E o deputado disse, mete ficha, toca irmão. Ficha, irmão. Vamos lá. Né? Diz que a gente apresenta. Eu respondi e algumas semanas depois ele bateu na porta do nosso gabinete em Brasília com o projeto prontinho para a gente apresentar. Um projeto que ele e o Fabrício Rebelo, que mora na Bahia, fizeram. Aí a gente, né, fez alguns ajustes, levou para a consultoria legislativa, apresentamos o projeto e graças a esse projeto que foi apresentado no dia 19 de abril de 2012, a gente teve muitas conquistas, né, dentro desse ramo, dentro desse setor. Tem muitos passos ainda que precisam ser dados, mas muita gente já conseguiu. Naquele momento eu vi que eu, Rafael Pezente, um guri lá do interior de Atalanta, que colhia fumo, podia ajudar a mudar o Brasil. E como é que foi pra ti isso, cara? É muito louco quando tu para pensar a força que tu tem. Mas foi muito legal porque isso me motivou a continuar em outras jornadas, né? Assim como a gente abraçou a revogação do Estatuto do Desarmamento para tentar mudar isso aí, outros tantos assuntos, outros tantos temas também foram abraçados. Recentemente, que virou lei, é um projeto do Peninha que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro no final do ano, que dá autonomia para os municípios definirem qual é a área de recuo para tu construir qualquer coisa às margens dos rios. Porque em maio do ano passado, Gustavo, o STJ tomou uma decisão muito bizarra, assim. Disse que o Código Florestal teria que ser aplicado em todas as áreas urbanas do Brasil. E segundo o Código Florestal, nada pode ser construído às margens dos rios se não for respeitado no mínimo 30 metros. É bizarro. Quanto mais largo o rio, maior tem que ser esse recuo, claro, esse distanciamento. Para ter uma ideia, em Ibirama, que você não conhece, já deve ter ouvido falar, uma cidade do Alto Vale do Itajaí, claro.
muito top também, cidade gigantesca, de panoramas. Em Ibirama tem uma construção a 200 metros do rio que está embargada por conta dessa decisão do STJ. Caralho. Entre essa construção e o rio, a gente tem de tudo. Tem rua, tem construção, tem comércio, tem prédio, mas aquela construção está embargada porque agora, segundo a decisão do STJ, nada pode ser construído ali. Lá o rio é bem largo, é bem rasinho, tu passa com água na canela, mas ele é muito largo e é por isso que a distância também tem que ser maior. Então o projeto do Peninha, que agora já virou lei, transfere aos municípios, às câmaras de vereadores, essa competência. Em Indaial, por exemplo, são os vereadores que vão se reunir, vão apresentar um projeto para dizer qual é o recuo que tem que ser adotado. Né? Para tu construir uma casinha de cachorro, para tu construir um prédio de 20 andares, tu precisa respeitar 20, 15, 12 metros do rio. Então, essa é uma bandeira que a gente já abraçou, assim como a revogação do Estatuto de Desarmamento, e que já virou lei e que, de certa forma, ajuda a mudar também o Brasil. Cara, a gente sabe que na vida, a qualquer momento, aliás, nos momentos em que você assume grandes responsabilidades, você recebe também grandes cobranças, né? A gente sabe também que grande parte da população não sabe e não entende como funciona a política, quem cobra de quem, o que faz o quê, se o vereador tem que fechar o buraco, ou se é o prefeito, ou se é a Secretaria de Obras. A gente sabe que, por exemplo, a nível municipal, existe muito essa cobrança da população diretamente com os personagens políticos, né? Mas ali, cara, de quem que vem a cobrança? Tu recebe cobrança de quem? Quem traz as demandas para ti, pro Peninha? É a população? Como é que rola isso? De quem que vem? Antes vinha sempre das lideranças políticas, dos vereadores e dos prefeitos, geralmente. Mas depois que inventaram um negócio chamado WhatsApp, fudeu. Vem de tudo quanto é lado, né? É bomba, porque se tu pegar o meu celular agora, a gente está conversando há o quê? 15, 20 minutos, né? Já tem gente me chamando lá pedindo resposta a respeito de alguma coisa. E os 3 pontos de interrogação, né? Daí tu demora uma hora para responder, já vem uma carinha, né? Então, antes a cobrança era mais distante e agora está muito pessoal, né? Não tem mais interlocutor entre o cidadão e o deputado federal. Ou candidato, enfim, né? Entre alguma liderança política numa outra esfera, um pouco maior. E isso é legal também. Me dá trabalho pra caramba, cara. Isso que eu ia te perguntar. Chego em casa é bom? 11 da noite, depois de um roteiro, tem que atualizar stories, tem que... enfim, né? Tem que fazer um monte de coisa em rede social. E aí, até tu conseguir botar o WhatsApp em dia, né, leva tempo. Por isso que a gente vai dormir sempre de madrugada. Por isso que, de vez em quando, a gente sai para trabalhar aí com um pouco de olheira. Mas isso é legal, cara. Que as pessoas agora estão perto do poder. Sim. São as pessoas que bancam aquela estrutura lá em Brasília. Eu falei no comecinho, quero repetir, um deputado federal custa muito caro. Porque não é só o salário do deputado, é toda uma estrutura que vem com ele. O mínimo dos mínimos que o deputado federal tem que fazer é mostrar resultado, é atender a população, porque a população dá para o deputado uma procuração para falar por ela. Então a população também tem que entrar em contato para dizer o que quer, o que está precisando. Nem tudo dá para resolver, né? No meu WhatsApp vem pedido das mais variadas espécies, né? Vem pedido para pagar talão de energia, comprar bujão de gás. Às vezes não consegue aprovar uma licença maternidade, eles entram em contato conosco. E aquilo que compete a gente resolver, eu vou atrás, nego. Eu me viro, eu dou um jeito ou de resolver ou de pelo menos dar uma resposta para as pessoas. Porque é uma bosta tu entrar em contato com alguém e ficar esperando, né? Nem tudo eu posso resolver, mas às vezes eu conheço alguém que pode resolver. Exatamente. Então, eu acho que esse é o meu papel, sabe? De dar resposta para as pessoas. Mais importante do que a resposta... Como é que é? Esqueci até a expressão. A resposta não pode ser ruim, mas a não resposta é muito pior. Com certeza. Tem que dar resposta, pô. E as pessoas têm que entender que nem tudo está na nossa alçada, alcance, né? Tá ao teu alcance. Podemos dizer que, em muitos casos, a resposta é muito mais importante do que a ação propriamente dita, né? Tu não precisa ir lá fazer. A partir do momento que você conhece alguém que faça, ou a partir do momento que você tem o contato, tem a resposta. Mas tu falou, Rafa, de estrutura,
de que custa caro um deputado para o país, né? Pra gente. Mas, cara, a galera não faz ideia, a galera não sabe. E qual que é essa estrutura? Beleza, tem lá a figura do deputado. O que tem junto com ele? Um deputado federal ele tem estrutura de verba de gabinete para ele custear as atividades lá, para comprar material de papelaria, para quando ele rodar no estado, visitando as bases, ter o combustível custeado, as passagens aéreas, para ele se deslocar toda semana de Santa Catarina até Brasília, quem paga é a Câmara dos Deputados, ou melhor, quem paga, quem está assistindo a gente nesse momento, né? Porque a Câmara não produz nada, quem produz é o cidadão e coloca a grana em Brasília para daí Brasília distribuir. E tem uma equipe de assessores para ajudá-lo na atividade, porque o deputado acaba sendo, de certa forma, uma figura política. Quem carrega o piano, quem faz acontecer, quem desdobra, né, todo o processo para o deputado chegar na boca do gol e chutar a bola é a assessoria. Entendi. Então, tem uma equipe ao redor do deputado e essa equipe também é custeada com recurso que o contribuinte manda para Brasília todo dia. E qual que é a demanda de trabalho que vocês têm lá, cara? Você tá em Brasília quantos dias por mês? Agora não estou mais. Agora, na condição de chefe de gabinete do deputado e também como pré-candidato a deputado federal, eu estou aqui na base, né? Dificilmente eu vou para Brasília. Entendi. Mas eu vou falar sobre o meu trabalho em Brasília no decorrer de 11 anos, antes de eu encarnar as vestes de candidato, né? A galera acha que o deputado trabalha de terça a quinta só, né? O Peninha, por exemplo, ele pega o avião na segunda-feira, no final da tarde, vai para Brasília, chega lá, tem sessão da Câmara e vai embora quando o Arthur Lira deixar, né? Assim que terminar a sessão da Câmara. Terça-feira, durante o dia, tem reunião de comissões e tem os pedidos das nossas lideranças para atender. Tem que acompanhar o vereador Roger no Ministério para conseguir liberação para pavimentar a rua Uberaba. Tem que atender um prefeito no outro ministério. Conseguir grana, nego. A gente manda muito dinheiro para Brasília e o deputado é uma peça importante para que esse recurso venha de volta para a nossa região. Se nós não fizermos isso, alguém do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte ou do Sudeste vai fazer. Então, que a gente faça. Terça e quarta é isso. E à noite, nesses dias, tem a sessão da Câmara também, para apreciação dos projetos que estão em tramitação. Na quinta-feira tem sessão de manhã, os deputados embarcam, geralmente, quinta-feira à tarde. Peninha chega aqui no aeroporto de Florianópolis ou Navegantes, pega o carro e vai para o interior, para fazer roteiro, para escutar as lideranças e para conversar com as pessoas com quem, às vezes, só no WhatsApp ele proseia todo dia, né? Então, sexta, sábado e domingo, roteiro. Segunda-feira atende, né, em Florianópolis ou em Balneário Camboriú, onde nós temos também um escritório. Chega no final da tarde, tem que ir para Brasília mais uma vez. Então, é uma vida bem louca, bem corrida. Essa é a vida do deputado. Agora, dos assessores em Brasília é gabinete, né? Nosso gabinete abre todo dia às 8 da manhã e fecha quando o último pepino estiver resolvido no dia. Caralho. Não interessa se vai ser 8 da noite, se vai ser 9 da noite. Às vezes deu 7 da noite, a gente consegue ir embora. Deu boa. Mas na maioria das vezes a gente trabalha sempre até bem tarde. Porque nós somos cargos comissionados, somos cargos de confiança. E se estamos lá é porque o deputado tem confiança na gente. Ele manda os pepinos quando está aqui na base e a gente tem que se reunir para ver quem é a pessoa melhor para resolver determinada situação. É trabalhoso, cara, mas é muito legal. Vamos lá. A gente sabe que na vida a gente sempre tem um momento onde Flávio Augusto chama isso de ponto de inflexão, né? De Timbó? Flávio Augusto... eu entendi. Flávio Augusto. Flávio Augusto. Autor de, enfim, inúmeros livros e um cara muito foda. E aí ele fala que na vida a gente tem alguns pontos de inflexão, que são momentos onde você precisa decidir alguma coisa que vai mudar totalmente o rumo da tua vida, das tuas ações ali pra frente. Quanto à tua carreira, quanto ao teu mundo, à tua vida, existiu algum momento, algum ponto de inflexão onde tu teve que decidir em realmente fazer uma coisa ou outra que mudou totalmente a tua vida daí pra frente? Eu acho que sim, né, cara? Em muitos Todo pontos, mundo tem, assim, né? Em muitos pontos, né? Quando eu decidi sair do seminário,
foi um ponto muito importante, porque eu poderia ser padre agora e estar aqui te abençoando em latim. Ai, nos alegritórios peccata mundi, miserere nobis. Olha isso, velho. Poderia estar fazendo isso agora dentro de uma batina, mas eu resolvi sair e buscar um outro rumo. Quando eu decidi largar a rádio onde eu trabalhava em Ituporanga para assessorar o deputado Peninha em Florianópolis, recebendo o mesmo salário com muito mais gasto, também foi uma opção que eu fiz e que mudou o rumo em que a minha vida iria, né? Mas a principal foi no comecinho de 2019, nem faz tanto tempo. Olha só. O Peninha disputou 8 eleições já na vida. Tá tarimbado, bicho velho. Tá. Foram 2 em Ituporanga, foram 3 eleições para deputado estadual e 3 eleições para deputado federal. Somando 2 anos que ele foi presidente da IPAGRE, ele termina agora o ano com 34 anos de vida pública ininterrupta. Uma vida inteira dedicada à política, resolvendo o problema dos outros. E aí, depois da última eleição, o Peninha se sentiu um pouco cansado, reuniu o deputado Gerri, que faz dobradinha conosco no Alto Vale, Médio Vale, agora Vale Europeu, Vale do Rio Tijucas. O que é a dobradinha? O que seria a dobradinha? É porque o deputado federal, ele geralmente caminha com o deputado estadual junto. Ah, entendi. Cabem os dois na urna. Uhum. E aí, os pepinos que tem para resolver em Brasília, a gente resolve, né? Peninha resolve como deputado federal. E os problemas que tem para resolver aqui em Santa Catarina, o Gerri abraça e resolve no governo do estado. Entendi. Por isso que a gente sempre trabalha em 2, para dar mais resultado, né? Nem tudo que mandam para a gente dá para resolver em Brasília. Claro, e para fazer a máquina girar também com mais fluidez, né? Exato. Então, o Peninha e o Gerri se reuniram e o Peninha anunciou que não seria mais candidato, né? Ele ia desistir da vida pública, mas gostaria que a região continuasse com representante. Ele gostaria de passar esse legado dele por um sucessor. E aí os dois chegaram ao consenso de que eu era a pessoa mais indicada naquele momento para assumir o bastão, né? Uma espécie de revezamento. E o Peninha veio falar comigo. E eu levei um choque, cara. Caramba. Imagina, eu, um colono, né? Eu gosto de falar que eu sou colono porque eu gosto da agricultura pra caramba, sabe? Uhum. Sempre quando eu tinha tempo, agora não tenho mais, eu ia lá pro Ribeirão Matilde, na casa dos meus pais, para meter o pé na terra, para roçar uma grama, para ajudar a tirar lenha. E aí eu, um cara muito simples, sem nunca ter me passado pela cabeça um dia ser candidato a qualquer coisa, no instalar de dedos viro pré-candidato a deputado federal. Caramba, velho. E aí eu tinha que decidir se encarar essa vida ou se a gente sentaria mais uma vez para uma reunião e escolheria um outro nome. Eu falei, cara, vamos encarar. Porque eu sou bastante novo, tenho 34 anos agora, mas tenho uma bagagem já. Né? A gente já sabe como é que funciona o mecanismo em Brasília. Se a gente pegar alguém cru e jogar lá na capital federal, o sistema engole, nego. E aí o deputado federal, que custa caro, fica patinando, gastando dinheiro do povo e não consegue trazer resultado. Então eu disse, vamos encarar isso aí, velho. E aí fomos para a rua, consultar as nossas lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes do partido, a galera da nossa base, né? Para saber o que achavam a respeito do meu nome, se de fato eu era a pessoa mais indicada para isso. A aceitação foi muito legal. E já faz um ano e uns trocadinhos que eu estou na estrada, né, na condição de chefe de gabinete do Peninha, resolvendo os pepinos que as pessoas nos trazem e também já pavimentando a nossa candidatura a deputado federal. Hoje eu sou pré-candidato, candidato mesmo só depois que a convenção do partido homologar. Muito bem. Antes da gente partir para essa nova fase tua, tu comentou algo bem legal que é um tema em que a gente percebe, né, que a gente vê que é muito militado, existe muita militância nas redes e, enfim, das pessoas que talvez até não têm muito conhecimento sobre. Mas tu falou o seguinte, o cara cru que entra lá dentro é engolido pelo sistema, né? E até para fins de cortes... Qual é esse... existe algum exemplo? Teve alguém que tu conheceu, algum momento em que você viu o cara entrando e realmente sendo engolido pelo sistema? E como
Como que funciona? Qual que é essa problemática? O porquê é tão difícil? Porque, claro, a gente sabe, eu sei que contatos, rede de contatos, network, experiência, isso tudo é muito foda. Tu precisa ter, né? Tu precisa ter, digamos assim, as costas quentes em relação a isso para tu conseguir ter resultado em qualquer área da vida. Mas por que lá é tão difícil, cara? É difícil porque é muito complexo. As decisões principais que norteiam o nosso país são tomadas em Brasília. Então, o mais bobo lá é deputado federal. A gente tem que ter essa concepção. Não é uma creche. Não tem neguinho fraco, né? O mais besta lá de Brasília é um deputado federal, com bastante voto, eleito pelo povo. E eu estou falando só dos mais bestas, né? Agora tu imagina um nego com 8 mandatos de deputado, ou então 4 mandatos de senador. O mandato de senador é de 8 anos, o de deputado é de 4 só. Uhum. O quanto da casa eles conhecem, o quanto do mecanismo eles controlam para poder engolir os novatos. E em 2018, naquela onda 17, muita galera votou no 17 de cabo a rabo sem nem imaginar quem eram as pessoas, sem consultar o fulano que estava recebendo a confiança do seu voto. Muita gente crua foi para Brasília. E aí, parte, né, desse pessoal conseguiu se adaptar e trazer resultado para a sua região. Mas teve uma parte que está patinando até hoje e sobrevive com selfies ao lado do presidente Bolsonaro. Eu sou um político de direita, né? Sou conservador, sou liberal na economia, também nos costumes. Defendo o presidente Bolsonaro, mas cobro dele também, quando ele faz alguma burrada. E acho que é muito pouco para um deputado passar 4 anos em Brasília só tirando foto com o presidente Bolsonaro. Beleza, a galera muito pouco em relação a resultados, né? É pouco demais, cara, né? É ruim demais tu pagar um deputado, toda a estrutura que tem ao redor dele, só para ele tirar foto com o presidente. Mas é que tá, cara. A gente que tá aqui, a gente não sabe. E as pessoas se convencem com essa selfie, entendeu? É um problema. Eu acho que tem muita gente que já começou a abrir o olho e está buscando um pouco mais de informação antes de depositar o voto para candidato A, B ou C. Eu espero muito e torço muito por isso, sabe? Porque em 2018 teve essa onda 17 e quantos desses não vão voltar? Eu acho, sinceramente, que vai ter uma renovação muito grande dentro dessa ala bolsonarista. Porque a negada foi para Brasília, ficou deslumbrada e não conseguiu trazer resultado. As pessoas estão acordando para a política, né? Tentaram, arriscaram, mudaram a coisa toda e não deu certo. Eu acho que a mudança tem que acontecer, nós temos que botar as caras novas lá em Brasília, mas pessoas que tenham preparo e que consigam depois resolver os nossos problemas. Tu tem que saber, Gustavo, em que porta tu vai bater em Brasília para resolver os problemas que te colocarem no colo. Porque senão tu fica demorando muito tempo para aprender a ser deputado. Nós não podemos perder esse tempo. A gente fala, né? Os políticos falam muito sobre mudança, sobre mudar as figuras, mudar as pessoas, mudar as caras, mudar o jeito de fazer política. Toda a campanha tem alguém dizendo que agora é o novo jeito de fazer política, né? Os meus amigos marqueteiros aí, vocês podiam ser um pouco mais criativos. E há uma crítica, né, os marqueteiros. Mas, cara, o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado? Eu acredito que deva ter essa concepção, porque é muito amplo, né? O cara que está lá em Brasília, por exemplo, me dizer que está ali para mudar o Brasil. Cara, quanto tempo você vai levar? Quantas ações você tem que fazer? Quantas pessoas você tem que movimentar para mudar determinado costume, determinada cultura, determinada coisa no Brasil? Mas assim, essa é a minha dúvida. Os candidatos falam tanto sobre mudança. O que eles querem mudar, afinal?
O que eles querem eu não sei, né? Né? Porque, Dá pra esses tipo... candidatos daí. mas tipo... Eu acho que eu posso te responder Por o que eu favor. gostaria que mudasse. E que, se eleito for, vou ter condição de ajudar, né? Pelo menos de propor algumas mudanças. Primeiro, cara, eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas no poder judiciário do Brasil. Falam muito da classe política e falam com razão. Uhum. Porque os políticos fazem por merecer essa fama ruim que tem, né? Claro que sim. Cara, tu Claro abre o que sim. jornal, liga a TV, vê na internet as notícias que vêm de Brasília e são péssimas. Então, beleza, tem que mudar isso, mas isso é consenso. Todo mundo sabe. No entanto, o poder judiciário também, de certa forma, é um começa câncer no por poder. né? Começa por tijolos pequenos, entendeu? Por mudanças pequenas. Desculpa te cortar de novo, mas Imagina. começamos por mudanças pequenas para poder mudar todo esse contexto. Saca? E é talvez essa mudança que as pessoas realmente não veem, não entendem. Mas desculpa, pode continuar a tua resposta. Tá, então vamos falar sobre mudanças pequenas. Eu ia falar sobre uma mudança grande. Daqui a pouco talvez eu tenha oportunidade de falar. Vamos fazer esse link. Uma mudança pequena que os políticos têm que ter na sua concepção é começar a escutar as pessoas. Tu conversa com um político, tu não consegue conversar com ele. Não, realmente. Tu só escuta discurso pronto, engessado. Para cada situação tem uma resposta pronta. Que porcaria é isso, cara? Tu tem um representante que é a tua cara lá em Brasília, ou deveria ser, e tu não consegue conversar com ele. Ou na cidade, né? Até mesmo. Exato. Cidade, estado, qualquer local. Exato. Acho que os políticos têm que começar a escutar as pessoas para ver de fato o que elas querem e ver se dá para resolver ou não dá. Eu acho que se a gente começar a mudar o tipo de político que a gente elege e colocar pessoas lá que escutem os outros, já é um baita de um começo. E temos vários canais, né, cara? Desde um comentário no Instagram a... Enfim, tu pode escutar a população, a audiência por qualquer lugar, né? É que político adora babar ovo. Exatamente. Quem é que não gosta de ser bajulado? Não só os políticos. Vai sair agora do estúdio, vai encontrar um cara ali embaixo que vai te elogiar. Porra, teu podcast tá top, irmão. Acompanho sempre. Tu vai sair daqui todo inchado, todo cheio. O que é que tu conseguiu crescer com isso? Nada. Não vai dar nada no teu podcast porque tá top, tá muito bom. Mas as pessoas que te fazem crescer são aquelas que te criticam. E às vezes algumas críticas... E a crítica que incomoda, que te faz pensar, né? Exato. Aí o que é que os políticos fazem? Mandam assessoria no Facebook ocultar um comentário, no Instagram mandar apagar, bloquear o cidadão, quando na verdade às vezes aquele cidadão é que ia te salvar o mandato. Então o político tem que começar a escutar as pessoas, escutar a crítica e não franzir a testa quando alguém está reclamando. Se alguém está reclamando, pode ser que o problema seja do cara, né, que está mal casado, que acordou com o testículo esquerdo virado. Pode ser que seja o problema dele, mas na maioria das vezes... Presta atenção nas páginas dos políticos. São pessoas reclamando sobre coisas que, de fato, o político podia mudar. Então, beleza. Essa é a mudança primeira que eu acho que tem que ser feita. Ouvir as pessoas. É isso mesmo. E agora uma mudança grande, que dá para ser feita. Vamos lá. Não vou te cortar nessa agora. Corta, cara. O programa é teu. Toca a ficha, vai. Toca a ficha. Tem que mudar o STF. Pode parecer jargão, né? Sim. Mas tem que mudar e dá para mudar. Por quê? 2 aspectos principalmente. Primeiro, tem que colocar mandato para ministro do STF. Hoje o cara chega com 35 anos de lá e sai do STF só quando está caduco já. Morto. Alguns mortos, inclusive, né? Teoria Zavascki, por exemplo, que caiu de avião. Não dá para ficar a vida inteira... Meu Deus, que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Muito Não bem. dá para ficar a vida inteira dentro do STF fazendo política, porque a casa que deveria ser de leis hoje é uma casa política. Os caras dão entrevista defendendo candidatos, defendendo posicionamentos ideológicos. Isso é uma barbaridade. Em país do mundo nenhum tu vai ver um negócio desse. Então, tem que estipular mandato. Renovação. É isso, para renovar de vez em quando, né? Cabeças novas. O mundo vai mudando, os ministros do STF também têm que mudar. E outra, tem que mudar a forma como esses caras são escolhidos. Se o Gustavo Como funciona hoje? Hoje o presidente da República é que indica quem vai ser o ministro do STF. Quando há vacância de uma cadeira, quando um ministro morre ou quando ele já consegue se aposentar depois de décadas lá dentro, o presidente da República escolhe uma pessoa que ele quer
e indica para ser o ministro do STF. O Senado faz a sabatina, questiona o ministro para ver se ele tem condições de ir para o Supremo Tribunal Federal e aprovado, passando nessa sabatina, e sempre passa, o cara vira ministro para o resto da sua vida, para principalmente defender os interesses do presidente que o indicou. Se tu é presidente, tu me indica para ser ministro do STF, que é o topo, né? Ninguém consegue mais alto do que ali. Tu acha que em algum momento da minha vida eu vou contrariar os teus interesses? Cara, eu vou te dever tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Então tem que mudar isso aí. Eu não posso escolher o juiz que lá na frente vai me julgar. Corinthians e Flamengo. Daí então o Flamengo que é o que escolhe acontece. o juiz que vai apitar a partida? Bizarro, né? Tem que mudar a forma como são escolhidos. Porque senão enche de político lá dentro e vira a porcaria que a gente tem. Ou faz um concurso público, ou uma eleição entre juízes de carreira. Eu não sei, não tenho as respostas para tudo. Né? Isso é uma outra coisa que os políticos têm que mudar também. Os políticos não sabem tudo, cara. Ninguém sabe, né? Eles têm que ser um instrumento, uma ferramenta para que a opinião da população chegue até Brasília. Mas esse negócio de achar que é o dono da verdade, que sabe tudo, que tem todas as respostas, isso é uma baita de uma hipocrisia. Eu não sei tudo, inclusive a resposta para essa pergunta que eu mesmo fiz. Né? Qual é a melhor maneira de escolher? Eu não sei. Eu só sei que a maneira como está sendo feita agora é errada, não dá certo. Então vamos mudar. Vamos escolher uma maneira mais objetiva de escolher esses caras. Porque aí a gente perde o princípio da política, que é a democracia, né, cara? Que é o fato de tu ser imparcial. A imparcialidade morre, né? Cai por terra nesse momento. O político não pode ser imparcial, não precisa. Né? Ele tem que ter posicionamento, tem que ter um lado. É isso que a população que o elegeu cobra. Agora, o ministro do STF tem que ser imparcial nas suas decisões, respeitando a Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição que em 1988 foi promulgada. Esse é o papel do ministro que está lá. Então, o ministro do STF tem que ser imparcial quanto à sua ala ideológica. E umas outras mudanças a gente tem que fazer também. E dá para fazer, fácil. Eu quero terminar só esse negócio do STF, bem ligeirinho. E ele vem sendo imparcial? Nada imparcial. Eles pegam alguns para Cristo e desce a lenha. Adotam outros bandidos e transformam os caras em santos. É um pepino isso aí. E dá para mudar, sabe como? Hoje nós temos 513 deputados no Brasil. 513. Tem que diminuir isso aí também, né? É muita gente lá em Brasília de terno e gravata. Basta a gente, desses 513, se reunir em 308, que são 3/5, se não me engano, e aprovar uma proposta para mudar a Constituição. E daí estipular mandato e também mudar a forma como esses caras são escolhidos. De 513, eu só preciso de 308, que pensam assim como eu penso e como a maioria das pessoas que estão nos assistindo pensa também, para mudar isso aí. É simples. Só que não vai acontecer com esse atual parlamento, porque tu não vai encontrar 308 deputados que tenham peito e não tenham rabo preso no STF para encarar uma mudança como essa. No momento em que o cara peita o STF abre a baga e manda algemar o cidadão, porque ele está devendo na justiça. Boa parte dos parlamentares que hoje estão em Brasília estão com o rabo preso lá no STF ou em outras esferas da justiça. Então, a mudança do STF que eu prego, eu defendo, que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo agora também gostariam de ver, começa primeiro pela mudança no Congresso, pela mudança no Parlamento. Enquanto a gente não colocar lá em Brasília, gente como a gente que pensa igual e que tem um passado limpo, isso não vai mudar. Não dá para votar em gente que está respondendo uma caralhada de processo. Não dá para aceitar isso. Mas, infelizmente, ano vai, ano vem, passa a eleição de 4 em 4 anos, as pessoas votam em deputados e enchem Brasília de parlamentares que estão todos sujos com a mochila cheia, né? O que vai ser daqui para frente? Qual é o teu futuro?
Meu futuro, quem vai decidir é o povo, né? É a população. Mas vamos lá, Eu sou pré-candidato a deputado federal. Isso. E depois de passar as convenções, vou ser candidato, né? Vou continuar na rua, conversando com as pessoas, tentando atrair mais gente para o nosso projeto, para que eu consiga ser uma voz lá em Brasília, diferente dessas vozes que a gente já está tão acostumado e saturado de Uma voz escutar. clara, né? Porque eu acho que a população precisa de clareza. A voz do radialista. Discurso simples, cara. É isso, cara. Não precisa ficar inventando palavra difícil para mostrar que sabe. Exemplo maior que esse, cara, do nosso presidente sendo eleito, tendo discurso totalmente simples e de uma maneira, cara, fazendo live no Facebook, entendeu? Né? Tu não precisa ser complexo. Não, cara. Outro dia eu tava assistindo o podcast do Lula lá no Podpah, se eu não me engano. Cara, eu botaria ele numa caixinha assim e eu saí de lá apaixonado, porque o discurso do cara é sensacional, a comunicação do cara é muito bom. Fala muito bem. Como político, a gente tem que tirar o chapéu, porque o cara não sai de metalúrgico para presidente da República à toa, né? Eu não estou analisando, né, o governo do cara, não. Se é bom, Falando, mas como figura política, comunicador, né? A gente tem que tirar o chapéu, tem que reconhecer. Ainda hoje, né, o cara estava preso até esses dias por corrupção, né, por roubar dinheiro do Brasil. E hoje... Ele é uma das principais opções contra o nosso presidente atual. Exato. Então tem que falar simples. Eu gosto de falar certo. Eu sou jornalista, eu gosto muito de língua portuguesa, tento escrever direitinho, gosto muito, né, do nosso idioma, mas não precisa falar difícil para tu falar certo, né? Aprendi na faculdade uma das primeiras lições. Tu tem que escrever para o servente de pedreiro, né, para a dona Maria que serve o café, entender da mesma forma que um médico com PhD lá em Harvard também entenda. Dá para escrever para esses dois públicos da mesma forma. Basta tu escrever certo e simples. Eu acho que o político tem que ser assim também. Tem que saber se comunicar com as pessoas, né? Exatamente. Então tu é pré-candidato, passando as convenções, candidato a deputado federal. E qual que é o peso que isso traz aí para tua vida e para teu momento agora, para teu futuro? Como é que as coisas vão acontecer? O que vai rolar? Eu vou falar de presente primeiro, até para fazer o link com o sobrenome, né? Rafael Pezente. Vamos falar de presente. Cada escolha é uma renúncia na vida da gente. E quando eu escolhi... Já dizia Charlie Brown. Abraçar esse caminho, eu tive que renunciar a muita coisa que eu sempre gostei, cara. Cara, quanto tempo faz que eu não visito a minha família, os meus pais, né? Eu tenho um sobrinho que tem 5 meses, um alemãozinho, coisa mais querida. Ele mora lá em Porto União. Quanto tempo faz que eu não vou lá visitar esse bebê? Quanto tempo faz que eu não reúno os meus amigos da faculdade, a galera do colégio, para tomar uma pinga, comer um churrasco, falar sobre as várias variáveis da vida? E eu gosto tanto disso, cara. Gosto muito, de verdade. Quanto tempo faz que eu não coloco a bunda no sofá para assistir o jogo do Corinthians com tranquilidade? Tranquilidade não, porque é o Corinthians, né? Tu é corintiano? Enfim, sou corintiano. Muito bem. Quanto tempo faz que eu não desfruto dessas coisinhas pequenas que nos dão tanto prazer? Eu estou trabalhando de domingo a domingo. Né? Segunda, terça, quarta, feriado, dia santo, não interessa. Eu estou trabalhando todo dia. Porque o Peninha todo mundo conhece. Sim. Alguns gostam, alguns não gostam, mas todos já ouviram falar. Sim. Agora, o Rafael Pezente é um ilustre desconhecido. Em alguns municípios eu já sou mais conhecido, até porque trabalhava na rádio, estou há 14 anos como deputado, mas em boa parte da nossa base, da nossa região, o povão, que é aquele que decide a eleição, decide quem vai para Brasília, ainda não sabe quem eu sou. Então eu preciso cair na estrada, nego. Tenho que moer, né? Tenho que estar em todos os lugares ao mesmo tempo para mostrar minha testa e dizer que o Peninha agora não vai mais ser candidato e no lugar dele tem um guri de 34 anos que quer ser o seu representante lá em Brasília. Rafael Onipresente, né? Vocês gostaram dessa ou não? Não sei se gostaram, né? Não Foi boa. Tu acha que foi boa? Cara, se fosse pro Rafael Pezente de agora, chegasse lá pro Rafa de, sei lá, 10 anos,
12, 13, não sei. O Rafa lá no De comecinho. atrás? O Rafinha, Ah. né? Cabelinho enroladinho, pequenininho. Se fosse pra ti chegar lá pra aquele cara, pra aquele menino, e tu tivesse a oportunidade de falar apenas uma coisa pra ele, uma mensagem, um recado, apenas alguma coisa que sei lá, talvez trouxesse a clareza do que iria, do que esperaria ele. O que tu falaria pra ele, cara? Eu diria para ele não perder a oportunidade. Não recusar convite e abraçar tudo que a vida proporcionar. Porque 10 anos atrás, Eu gosto disso. eu estava em Brasília, chegando lá. E, cara, quem vê Brasília assim é cheia do glamour, né? Mas eu cheguei em Brasília num Gol 97, que era o carro que eu tinha. Sim. Banco de couro. Ah, muito bem. Mas o motor estava fumando. Cheguei em Brasília e sem pai, sem mãe, sem ninguém lá, cara. Era um mundo completamente diferente. Nunca tinha pisado naquela cidade. E dormi as 3 primeiras noites de Brasília, da minha vida, dormi dentro do meu Gol 97. Porque eu não tinha lugar para ir. Até que eu conheci um cara que trabalhava com outro deputado de Santa Catarina. A gente reuniu as misérias, conseguimos alugar uma kitnet e passamos a dividir o mesmo teto. Depois, conheci minha mulher na festa da Cebola, no show do Luan Santana. Olha eu, aí, ó. você, 2 filhos e um cachorro. E aí, ela tá Ele é comigo bom, em né? Brasília agora. Muito bem, cara. E de lá para cá, eu tenho abraçado muitas oportunidades. Mas quantas talvez eu já tenha deixado passar? Eu fico me pensando, fico Sim. me perguntando. Né? Porque a pessoa que olha para trás e diz que não se arrepende de nada do que fez ou deixou de fazer, é hipócrita. Tá Alguma mentindo. coisa tu mudaria, cara. Se tu pudesse mudar alguma coisa na vida, tu mudaria, nem que fosse pequenininha. E se eu pudesse dar um conselho para o Rafael que chegou em Brasília e dormiu as 3 primeiras noites dentro do seu Gol 97, eu diria, cara, bicho, encara. Não perca oportunidades. Porque tu não sabe o que é que tem do outro lado. Não sabe o que é que está te esperando. Então não pode perder oportunidade. E na política é assim também. 2 coisas que eu aprendi. Tu não pode perder oportunidade e não pode ter pressa também. Tem muita gente que é afobada e depois da primeira eleição já quer dar um salto muito grande e acaba se queimando, nunca mais vai ser nada também. Por isso não pode ter pressa. As coisas vão acontecer se tu for construindo. Tudo Só que tem não seu pode- tempo, né? Só que não pode também perder oportunidade. Eu nunca disputei uma eleição na minha vida. Já participei de várias, sempre nos bastidores. Mas botar, né, esse nariz lindo aqui num santinho, Ah, muito bem. eu ainda não fiz. Não tenho pressa, mas a oportunidade está na minha frente e eu vou abraçar. Eu vou abraçar porque eu sei que eu posso. Eu tenho bons amigos para me ajudar nessa caminhada. Eu sei que eu tenho competência e não quero aqui parecer prepotente, arrogante, mas eu sei da minha competência, cara. Eu sei que quando eu chegar em Brasília, eu vou moer, eu vou ser um bom deputado, eu tenho certeza disso. Porque eu já tenho o cheiro daquela terra, eu sei como as coisas funcionam. Sim. Eu sei escutar as pessoas, eu sei que as pessoas precisam. Então eu não vou perder essa oportunidade que talvez seja a maior e melhor que a vida já me deu. Então não perca oportunidade. Serve para ti também. Tens 22 anos, né? 22. Eu sou um ancião, tenho 34, 12 de diferença. Quando tu nasceu, eu estava no seminário já, cara. É, tá Tava vendo? lá acordando todo dia às 6h30 em Tuporanga, indo para missa, às vezes se escondendo embaixo da cama para o Frei não ver. A missa era muito cedinho, né? É, muito Eu já bem. estava na vida, já estava na lida, viu? É, muito bem. 10 anos atrás eu tinha 12. Né? Quando eu tava chegando lá eu tinha 12. 10 anos atrás eu tinha 15 quilos a menos. Muito bem. Bom, então, cara, alguns convidados já disseram que a mensagem para o seu eu de criança seria não desistir. Alguns já disseram, enfim, inúmeras outras coisas. Mas eu gosto disso, de não perder a oportunidade. Gosto de arriscar e fazer tudo que tiver ao nosso alcance e que tiver disponível e que possa parecer mais irreal possível e que, né, que a gente tenha uma oportunidade na frente ali para fazer acontecer. Gosto desse conceito e compactuo muito com essa ideia. Tem que cuidar para não ser irresponsável, né? Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, mas tudo na vida tem que ser medido e tem que ser pesado. Com certeza. Eu
Eu sou casado com a Juana Maria Matos Ropelato. É um parágrafo, né? Caramba. Eu acho que não vai querer colocar o presente depois, porque senão daí é um parágrafo e meio. E oportunidades surgem na nossa vida, né? Daqui a pouco a gente pode dar uma escapadinha, sem nunca ninguém saber, mas cada escolha é uma renúncia. Então são oportunidades que daqui a pouco aparecem e que eu não gostaria de abraçar. Eu vou sair daqui e vou para o município de Imbuia, lá na comunidade do Garrafão, fazer um evento de filiações com as nossas lideranças. Depois de lá, tem um baita de um baile. É uma oportunidade que eu teria talvez para conhecer mais pessoas, para trazer mais gente para o projeto, mas eu não vou porque amanhã a gente começa cedinho em Agrolândia, depois vai para Rio do Sul e Lontras. Então esse negócio de não perder oportunidade também tem limite, tem que ser pesado. Claro que sim. Né? Claro Não que sim. pode te auto-sacanear. Né? As oportunidades que vêm têm que ser medidas e se for mais ou menos, tu já encara e vê o que vai dar. Rafa, muito obrigado. Deu, né? Pelo tá papo. Já. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe. Siga a gente lá no Spotify, siga a gente no Instagram, @vemprolab, em todas as plataformas. Estamos também no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Quero agradecer também ao pessoal da Vartung Filmes. Gutão, obrigado. Alex, tamo junto. Muito obrigado aí por sempre nos auxiliar com a estrutura, com todo esse equipamento, todo esse aparato aqui que nos espera sempre que a gente chega aqui. Acho que isso aqui tudo contribui para que a gente consiga cada vez mais trazer gente assim, gente de mais expressividade, gente cada vez melhor, para que a gente, claro, respeitando sempre todos que passaram por aqui, mas para que a gente consiga chegar no nosso objetivo, fazer com que a gente chegue cada vez em mais pessoas, né? Porque esse é o objetivo desse projeto. Enfim, obrigado a todos que assistiram. Se você gostou, por favor, compartilhe. Se não gostou, meu amigo, aí eu não posso fazer nada, né? Se tu chegou até aqui e não gostou, aí desinscreve já e bloqueia e pronto. Rafa, tamo junto. Boa sorte aí nessa nova caminhada. E aqui, ó, essa câmera aqui, se tu quiser dar um recadinho último aí, final pra galera, por favor, fique à vontade. Galera, não desistam da política. Política é um negócio muito legal, com capacidade para mudar a vida da gente. Só que não precisa ser chata. Então conheça o seu candidato, vá atrás de informações, veja o que ele já fez de bom e de ruim na sua vida e não desperdice o seu voto, pelo amor de Deus. O voto é a única coisa que você tem de igual para o cara mais rico do Brasil, para o cara mais influente do Brasil. O voto dele e o teu voto têm o mesmo peso. Então não desperdice essa oportunidade de colocar em Brasília ou em todas as esferas do poder alguém como você. Faça política, se envolva. Não transfira essa responsabilidade para uma pessoa que talvez tenha menos conhecimento, que talvez tenha má intenção. Se envolva você. Você pode ser o agente transformador também da sua vida. E Gustavo, obrigado, cara, pela oportunidade. Foi um papo muito legal. Que bom. E espero voltar aqui como deputado federal para a gente ter mais uma conversa. Faremos. Eu não posso te prometer muita coisa, mas uma delas eu tenho certeza que eu prometo e posso cumprir. Que eu vou continuar sendo, como deputado federal eleito, o mesmo Rafael Pezente que colhia fumo lá no Ribeirão Matilde, no interior de Atalanta. @vemprolab, @gustacos, com K ali no meio, e @Rafa Pezente. Ruim o sobrenome pra gente. Não, mas o arroba é bom. Gente usar, né? O arroba é bom. Eu quero ver como é que vai ser a tua campanha, cara. Eu quero acompanhar esse marketing aí, tá? Me ajuda, cara. Aí, ó. Tá vendo? A gente planta, né, cara? A gente tá aí. Eu costumo dizer que eu sou... Na verdade, minha família toda plantou fumo também lá em Itaiópolis, né? Uhum. E a gente veio pra cá em 99, 2000, acho que quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu não peguei essa fase. Mas hoje eu trabalho muito como agricultor. Só plantando. Trabalha como agricultor? Só plantando, que uma hora a gente colhe, né, cara? Galera, brigadão. Rafa, é nóis. E vamos que vamos. Alex,
Turn off the cameras. O Alex é top, né, cara? O Alex, ele serve cerveja, café, o bicho é virado. Diferenciado. Não, esse é diferenciado.